Olá pessoal, tudo bem? Alguns alunos aí me pediram para falar um pouquinho sobre a ideia NetBeans, truques, macetes, dicas, enfim, atalhos, alguma coisa que ajude aí nesse nosso início de caminhada na disciplina de programação orientada a objetos, né? Então eu vou falar um pouquinho, né, sobre o NetBeans, algumas coisas que dá para a gente comentar sobre atalhos, principalmente, né, sobre boas práticas de programação, e vou aproveitar também para falar um pouquinho sobre o Java e também alguns conceitos de programação orientada a objeto. Já vamos criar classe, instanciar objeto, enfim, dar aí um start nessa nossa caminhada em programação orientada a objeto, ok? Então vou parar de falar, vamos lá para a tela ver como é que isso aí fica na IDE NetBeans. Vem comigo. Bom pessoal, então aqui o NetBeans aberto, eu vou começar criando um projeto novo. Clica aqui no botão do meio, esse que está meio laranjinha com sinal de mais, vou próximo e vou dar um nome aqui, por exemplo, aula NetBeans, ok? Eu não vou criar a classe principal, então pode ser que o de vocês esteja clicado, desabilita, eu vou criar a classe principal depois. Clica em finalizar. Tá aqui o nosso projeto. Ele tem um pacote default, que é o pacote que ele cria na hora que você cria um novo projeto. Eu vou criar aqui um pacote ou uma pasta para a aplicação que a gente vai fazer agora, que é paciente. Tá? Então eu vou fazer aquele exemplo do paciente. Clica em finalizar. Agora eu tenho um pacotinho aqui, uma pasta paciente. Vou criar aqui a classe paciente. Ok? Então eu vou começar a modelar aqui, vou colocar dois argumentos para o nosso paciente. Primeiro o nome e depois a idade. Okay? Então só esses dois dados aqui já são suficientes para a gente pegar e começar a trabalhar aí com esse projetinho. Okay? Vou criar agora uma outra classe. Agora essa classe vai ser a classe testa paciente. É a classe que eu vou executar nessa nossa aplicação, ok? Percebam que o NetBeans já estabeleceu aqui que essa classe está no pacote aqui, tá? Pacote paciente. Aqui essas duas classes têm que fazer parte do mesmo pacote, ok? Tá bom? Então vamos lá, testa paciente. Primeira coisa a fazer, como essa classe vai executar, é criar o método principal. Então vou colocar lá public static void main principal string args, ok? Pois bem, está aqui criado o nosso método principal e é aqui que a mágica acontece, é aqui que eu vou fazer o código para executar a nossa aplicação, tá? Primeira dica que vai de uso do NetBeans, eu posso pegar e utilizar um atalho para fazer esse método principal, as primeiras letras aí do método. Então public static void main, tá? Tab, e está aí criado o nosso método principal. Então vai a primeira dica para facilitar a nossa vida, ok? Bom, vou instanciar um objeto, um paciente, paciente P1 é igual a new. Agora eu vou usar Ctrl barra de espaço, vai aparecer aqui que tem uma classe paciente, cliquei nela. O método construtor paciente, esse aqui eu não criei nenhum método construtor lá, esse aqui é o padrão do Java, da aplicação, né? Eu vou clicar nele, ponto e vírgula, tá aqui o nosso primeiro paciente criado. Agora eu vou fazer com que o usuário entre com os dados desse paciente, ou seja, eu vou pegar os argumentos, os atributos que eu preciso nessa instância desse paciente. Então vou fazer P1 ponto. Tá aqui os dois argumentos que eu defini lá, tá vendo? Então eu vou pegar primeiro o nome. Então P1 nome é igual, vou usar um JOption pane para fazer a entrada de dados. Então JOption, aperto Ctrl barra de espaço, ponto, show message dialog, tá aqui, ó, tá? Vou definir no para a janela aparecer bem no centro da tela. E vou colocar uma mensagem aqui, ó, digite o nome do
usuário, ok? Ponto e vírgula. Muito bem. Tá? Então, já peguei aqui o nome do usuário. Desculpa, aqui é show message dialog, não, é show input, né? Então, espera só um pouquinho, vamos mudar aqui. Show input dialog, ok? Então, tá bom. Peguei lá os dados do nome. Agora eu vou pegar a idade. Vamos falar p1.idade igual, vou usar a mesma coisa, jOptionPane.show input dialog, tá aqui, ó. Vou colocar o no, opa, para exibir a tela de entrada bem no centro, e vou colocar uma mensagem: digite a idade do usuário, ou do usuário não, do paciente, né, gente? Desculpa, paciente aqui, e aqui também é paciente. Muito bom. Ponto e vírgula. Bom, agora tem um erro aqui, tá vendo? Ele tá vermelho aqui, ele fala o seguinte, que os tipos são incompatíveis, tá? Por quê? O jOptionPane, a entrada que o usuário vai digitar ali é uma string, e nós definimos aqui que o paciente, a idade, é um inteiro. Então eu preciso converter o dado que está vindo desse jOptionPane para inteiro. Para isso eu vou usar então o integer, tá? Não, é isso que eu quero. Vou apagar isso aqui, espera só um pouquinho. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Então eu vou usar aqui, ó, o integer, ok? Integer.parse, deixa eu só mudar isso aqui, espera um pouquinho. Integer.parse, vou dar o Ctrl espaço, tá? Parse int, ok? Então vou pegar aqui esse jOptionPane e vou colocar aqui dentro. Então, tudo que está dentro desses parênteses aqui vai ser convertido para inteiro, ok? Ou seja, eu vou converter para inteiro o dado que está entrando lá pelo jOptionPane. Percebe que o erro já sumiu, porque eu estou fazendo a leitura do dado aqui, ok? Digitado, e estou convertendo para int utilizando esse método aqui, ok? Bom, já tem isso aqui. Vou exibir então aqui no texto os dados desse paciente que foi instanciado. Então vou colocar lá, por exemplo, systemout println. Então vou colocar aqui, ó, nome, dois pontos, p1 nome, ok? E vou colocar também a idade, dois pontos, p1 idade. Então eu estou exibindo aqui idade. Estou exibindo aqui os dados que foram digitados. Vou executar essa. Deixa eu salvar primeiro. Vou executar aqui então essa classe, botão direito em cima do arquivo, tá? Executar arquivo. Tá aqui. Então apareceu bem no centro da tela o nome do paciente. Vou digitar aqui, Marcelo, por exemplo. Dá ok. Ele vai perguntar na sequência qual que é a idade desse paciente. Vou dizer que ele tem 20 anos. E aí na sequência ele exibe aquela mensagem que a gente está escrevendo aqui, né? Ok? Marcelo, idade 20 anos. Tudo bem? Bom, o que ele está fazendo aqui? Como eu não defini nenhum método construtor, ele está usando o método construtor padrão. Eu poderia definir esse método construtor vazio aqui, por exemplo, paciente. Tá? Ok? Dá na mesma, tá? Ele já cria esse paciente. Vou criar mais um paciente aqui, quer ver? Deixa eu criar aqui um paciente 2. Paciente 2. Paciente 2 igual a new. Paciente, tá aqui, tá vendo? A classe paciente e aqui o construtor. Tá? Percebe que não mudou nada eu criar aquele paciente daquela forma lá, aquele método construtor. Paciente 2 nome. Vou dizer que esse aqui é o William, tá? E esse William tem 30 anos, ok? Muito bem. Se eu mandar imprimir aqui de novo,
vai sair o William, tá? Aqui o nosso, outra dica, né? Eu posso pegar e escrever System Out Print LN, ou eu posso usar um atalho, S Alt, Tab, e ele já me imprime aqui, já coloca na tela o System Out Print LN. E eu vou colocar aqui o nome do paciente 2, que eu defini, P2.nome mais idade desse paciente. Idade, ok? Tá, então se eu executar de novo isso aqui, vou executar o arquivo de novo. Ele está aparecendo bem no meio da tela, tá? Eu vou colocar aqui, Marcelo, né, que eu tinha colocado. Ele está aparecendo bem no meio da tela, é que eu estou usando 2 monitores, então esse meio da tela é o monitor principal, né? Aparece lá, então 20 anos, ok? Então percebam que agora eu imprimi aqui o nosso paciente 1, que é o Marcelo, que é aquele cujos dados foram digitados a partir do JOptonPane, e o paciente 2, que é o William, que eu defini aqui estaticamente, tá bom? Beleza? Bom, eu vou falar um pouquinho então do método construtor. Eu posso colocar aqui um método construtor já definindo as entradas. Então, vou colocar aqui, ó, paciente, tá? Vou definir uma string nome e um int idade, e vou dizer que nome é igual a nome, idade é igual a idade, ok? Vai dar um errinho aqui, mas já já a gente conserta, tá? Deixa assim por enquanto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar um paciente 3. Paciente P3 é igual a new. Olha só a diferença que vai dar agora. A classe está aqui. Agora eu tenho 2 métodos construtores, tá vendo? Aparecem os dois, não aparecia antes, ok? Só aparecia o primeiro, ok? Vou escolher esse aqui porque eu quero entrar o nome e a idade. Então, vou colocar aqui o nome. Isso aqui vai ser o Humberto, e a idade dele 30 anos, ok? Muito bem, vou imprimir isso aqui também, tá? Então vou colocar System Out aqui, Tab, nome de novo, podia copiar ali, era mais fácil, né? Mais o P3.nome, e vou imprimir também a idade, ok? Idade, aqui o P3 idade, muito bom, tá? Vou executar de novo, tá? Aqui eu poderia executar direto o projeto, já que eu tenho só esse arquivo aqui, que tem o método principal, mas vou fazer assim por enquanto, tá? O paciente é o Marcelo, o primeiro, né? Ele tem 20 anos, ok? E olha que apareceu aqui, ó. O primeiro paciente, beleza, o segundo paciente, tranquilo. O terceiro paciente deu problema, tá? O problema está aqui nesse método construtor, tá? Não posso fazer assim. Se eu pegar aqui, ó, ele já está me dizendo que eu tenho algum problema aqui, ó, tá? Esse nome se refere a esse nome aqui, essa idade se refere a essa idade aqui, não é o que está acontecendo. Aqui está dizendo que nome é nome, idade é idade. Então o que eu vou fazer? Eu vou referenciar com diz o nome que eu defini aqui em cima. Tá? Vê que mudou. Agora o nome se referencia àquele nome. Esse nome referencia a esse nome. E aqui a mesma coisa. Diz ponto idade. Tá? Agora o que eu estou dizendo aqui, que essa idade, quando eu pegar esse paciente por esse construtor, eu vou atribuir o valor que está entrando aqui para o nosso paciente definido aqui. Ok? Então com isso eu tenho agora que não vai mais dar aquele erro. Então, Marcelo, quantos anos tem o Marcelo? 20, né? Tá. Agora, os 3 pacientes que foram instanciados estão aqui. Marcelo, William e Humberto. Ok? Tranquilo? Então, aí o método construtor, tá? Utilizando um aqui com os passando os argumentos, né? Recebendo os argumentos, perdão, tá bom? Bom, vamos fazer algumas mudanças aqui. Primeiro, nosso código está bagunçado, então eu vou dar aqui, ó, um Shift Alt F,
que vai organizar meu código, tá vendo? Então não sei se deu para perceber, ó, vou bagunçar aqui um pouco o nosso, aqui não, né? Senão isso aqui não é problema. Então eu vou dar uma desarrumada aqui no nosso código, tá vendo? Shift Alt F e ele formata o código para mim, ok? Bom, eu vou também dar outra dica aqui, ó. Eu quero comentar uma linha, então clica na linha aqui, Ctrl e aperta a barra para o lado direito, ok? Essa linha está comentada. Na hora que eu vou criar um paciente aqui, ó. Aliás, já está dando erro no nosso código, porque aqui, ó, na linha 10, não, na linha 12 e na linha 15, eu estou instanciando o paciente utilizando aquele método construtor que não existe mais, porque está comentado. Então já começa a dar erro porque eu não tenho esse método construtor lá, ok? Se eu pegar e tirar esse comentário aqui, Ctrl barra para a direita, vocês vão perceber que isso aqui já muda. Deixa eu salvar, tá? Ele já está normal aqui, ok? Tranquilo? Que mais? Percebe que quase todas as linhas têm ponto e vírgula, depois da chave eu não coloco ponto e vírgula, tá? E vamos dizer que eu queira criar esse método construtor de uma forma mais prática, mais rápida. Ó, eu apaguei aqui ó, o método construtor, vocês vão ver que vai dar erro aqui, ó. Tá? Eu estou usando o método construtor que não existe mais. Bom, eu quero criar esse método construtor aqui. Eu vou clicar com o botão direito, inserir código, construtor, tá vendo? E aqui eu escolho o que eu quero, como é que eu quero esse método construtor. Eu posso criar um método construtor pedindo só o nome, tá? E eu posso criar um método construtor aqui também pedindo o nome e a idade, ok? Eu tenho agora 3 métodos construtor nessa nossa classe paciente, ok? De novo, Shift Alt F e o código está organizado. Agora eu posso instanciar um outro paciente. Eu vou instanciar o paciente P4, tá? New paciente, vou dar Alt Tab aqui, ou desculpa, vou dar Ctrl barra, tá? Olha, os 3 métodos construtores aqui, tá vendo? Eu posso instanciar esse paciente usando qualquer um dos 3. Eu vou fazer pelo mais simples aqui, que pede só o nome. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou escrever o nome Marco. Ok? Tá instanciado o paciente 4 e eu passei só um dado, só me interessava esse daí. Deixa eu pegar essa linha aqui, dar um Ctrl C e eu vou colocar só o nome desse paciente 4. Ok? P4 tá aqui. Vou executar de novo. Tá aqui, ó, na caixa. Ok? Agora eu tenho 4 objetos instanciados, 4 pacientes instanciados. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula aí de algumas dicas e informações sobre como utilizar o NetBeans e também como que a gente trabalha com os métodos construtores e objetos aqui, utilizando 2 classes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e a gente se fala aí numa próxima. Valeu, gente. Um abraço, hein?